E hoje eu gostaria de falar com vocês, aliás, vou falar com vocês, sobre a virtude da modéstia e sobre o dom do pudor. Nessa crise do mundo e também uma crise da igreja, esse assunto, posso dizer que nunca é falado. Seja por medo, seja por respeito humano, seja por falta de conhecimento ou de não se dar importância, a gente não ouve falar. Tem pouca coisa a respeito do assunto. Mas é algo de grande importância e faz parte da nossa identidade. Quando a igreja começou, lá na Palestina, com Jesus, depois ela foi se espalhando no meio dos pagãos, ela foi encontrando um culto muito grande ao corpo e um culto muito grande ao prazer. Era tão grande esse culto ao prazer que a gula, por exemplo, as pessoas em Roma, na Roma antiga, as pessoas comiam. Quando não tinha mais condição de comer, provocava, desculpe a sinceridade, provocava o vômito para depois comer de novo, comer. Tal era o culto que se tinha. A exposição pública do corpo, tinha as termas, muitas vezes com todo mundo, o modo de vestir, né? As pessoas acham que o biquíni é de origem moderna, lá da década de 50, né? Ou 40, mas na verdade os romanos já usavam. A gente tem mosaicos da era pagã que tinha, né? Depois que a igreja foi fazer um trabalho de moralizar os costumes, e uma das coisas que a igreja moralizou foi exatamente o modo de a pessoa se trajar, o modo de vestir. Pegou alguns elementos que eram utilizados e, vou usar uma palavra que não existe em português, mas modestizou tudo. Porque a igreja ela nunca destrói nada, ela aproveita o que se tem de bom e evangeliza. Quando é uma coisa ruim, é claro que tem que destruir, mas uma coisa que pode se aproveitar, olhar tudo, diz São Paulo, examinar tudo e ficar com o que é bom. Nós hoje vivemos um mundo marcado pelo excesso de exposição e banalização do corpo. Uma cidade nossa como Rio de Janeiro, com praias, com carnaval, a gente vê que não existe cuidado algum na sociedade, mas cuidado algum, nem um pouco, com a questão da modéstia, sobretudo a modéstia no vestir e com o pudor. De tanto nós assistirmos, né, a exposição dos corpos, nós terminamos nos acostumando. E isso é ruim para nós. Então nós, como cristãos, nós temos a nossa identidade, ela também conta com o nosso modo de vestir. É claro que é algo que precisamos nos formar, precisamos ouvir, precisamos estudar. E para depois disso, indo à cabeça, ir ao coração e a gente começar a melhorar, a mudar. As redes sociais, propagandas, modas atuais, frequentemente transformam aquilo que é sagrado, que é o corpo humano, em objeto de consumo. Isso do ponto de vista geral. O corpo é criatura de Deus. Então, nesse contexto, falar de modéstia e de pudor não é antiquado, mas profundamente atual. Há uma necessidade disso. São virtudes que nos ajudam a reconhecer a dignidade do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e viver segundo o Evangelho. Ou seja, se o corpo em si já é sagrado, como criatura de Deus, mais ainda para o cristão, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Quando o padre batiza a criança, faz o batizado, ele diz lá no ritual, sopra sobre o catecúmeno e diz, ex habeo imunda spiritus et da locum Spiritus Santo Paráclito. Sai dele espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo. Então, quando se fala da modéstia,
se fala da guarda do pudor, se fala da proteção desse templo do Espírito Santo, para que seja, se é templo do Espírito Santo, é um lugar sagrado. O Espírito Santo é Deus. São Tomás disse, não se poderia falar de templo se não se fala de Deus. Então você fala de Deus, o Espírito Santo é Deus, então o teu corpo é um templo. O teu corpo é uma igreja, é um lugar sagrado onde o Espírito Santo habita. Então, para nós, pelo batismo, o nosso corpo, que já tinha a sua sacralidade, ele é mais ainda porque ele se tornou um templo do Espírito Santo. Qual é o verdadeiro sentido da modéstia? A modéstia é uma virtude que não diz respeito apenas ao sentido do corpo, mas a modéstia tem um sentido maior e diz respeito, é uma virtude ligada à temperança, diz respeito a um certo cuidado que nós devemos ter no tratamento, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, no nosso modo de nos comportar. Modéstia tem a ver com comportamento. E comportamento é sempre algo exterior que deve expressar algo interior. Por isso a modéstia, como virtude, ela está ligada à temperança. Tem que ter modéstia, por exemplo, no modo de falar, que ela falar com seriedade, com gravidade, com respeito, na hora certa, tudo de acordo com aquilo que é o momento, naquilo que é o público, que é o ambiente. Então isso diz respeito à modéstia. Modéstia tem a ver com, é uma virtude que tem a ver com o nosso comportamento em geral e, sobretudo, o nosso comportamento social. Também a modéstia pode ser modéstia consigo mesmo, o respeito que se tem quando eu estou sozinho, quando a pessoa está sozinha. Mas é uma virtude que nos leva mais ao convívio social, como eu vou agir diante das pessoas. Modéstia não é algo para travar a pessoa na sua espontaneidade. Não é para fazer da pessoa uma máquina superficial. Não, mas a modéstia é uma virtude, tem a ver na educação, na civilidade, no modo de tratar com as pessoas, no modo de se comportar na mesa, na escola, na igreja, na casa. Modéstia tem esse sentido geral. E, é claro, também tem o sentido de como eu me expresso na minha roupa. Porque a roupa é uma forma de expressão também. Até porque a roupa não é para mim como proteção da minha intimidade, proteção do meu pudor, mas a veste também é uma proteção para a virtude do próximo e é também um meio de comunicação. Hoje a gente vê as pessoas usarem camisetas, né? Nas passeatas todo mundo vai com uniforme, todo mundo já... Isso é um meio de comunicação. Não é? Então o que é que eu quero comunicar? Então, para falar de modéstia do vestido, o que é que eu quero comunicar? Ou o que é que eu estou comunicando, mesmo sem querer? É claro que chega o padre de batina, já comunicou alguma coisa, é um padre. Se chega sem batina, ele comunicou que é um rapaz, um senhor, tal. Tá bom, se todo mundo conhece, sabe que ele é padre. Mas por quê? Porque a batina comunica. O que é que eu comunico? Não quer dizer que a batina vai ser o padre, ela comunica. O hábito não faz o monge, a gente sabe disso. Eu já coloco o contrário, o monge faz o hábito, né? Porque a vida dele vai fazer o que ele expressa. Né? Mas o que é que eu comunico? Então eu tenho que olhar, né, por aí. O que é que eu comunico, por exemplo, quando uma menina quando usa um shortinho e sai perambulando aí numa rua? O que é que comunica uma jovem que vai modestamente vestida? É claro que a boca fala do que o coração está cheio, diz Nosso Senhor. Essa comunicação da modéstia deve ser algo que a modéstia deve ser interior, que vai ter sua expressão exterior, mas ela também tem, o exterior também influencia interiormente.
Eu estou de batina, eu ando por aí, é claro que todo mundo me vê como padre, eu também me vejo como padre, porque eu sou, e o meu comportamento tem que estar de acordo com aquilo que eu estou vestido, até para eu não dar escândalo. Então, é claro que isso tem que haver essa coerência também. Então, a modéstia está ligada à virtude da temperança. Por que a temperança? A temperança é a medida das coisas que eu faço. Fazer as coisas na justa medida, e isso é temperança. Então, eu tenho temperança no comer, temperança no me divertir. Posso me divertir, mas tem que ter a temperança. Temperança é aquela medida, aquela virtude que mede, me dá um limite. Estou numa roda de amigos, vamos conversar. É muito bom conversar, bater papo e tal. Mas até nisso eu tenho que ter temperança. Por quê? Está na hora de ir embora, tem o compromisso. Não é? Mas se eu deixar, vai ficar ali pelo prazer do momento, né? Eu esqueço da vida. Eu vou usar a internet, tem que ter temperança. Senão, quanto tempo se perde, por exemplo, vendo coisas nas redes sociais? E entra a curiosidade do Instagram, do Facebook, do X agora, né? E tantas outras, e vídeos, e vem um, vem outro. Quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, e a panela está lá, que nem acendeu o fogo ainda, por exemplo. Ou aquele trabalho que está atrasado, eu perdi ali um tempo. Então, a temperança, ela me dá essa medida. Então, a modéstia, ela está ligada à temperança. Ela regula o nosso modo de falar, nosso modo de agir, nosso modo de olhar com modéstia. Hoje não se fala nisso, tem que olhar com modéstia, né? A modéstia me diz como eu tenho que olhar as pessoas. Uma coisa é um olhar lascivo, sem modéstia. Ou um olhar de raiva, de ódio, sem modéstia. É um olhar assim, interesseiro. Então, um olhar com modéstia, aquele olhar que olha a pessoa como ela é, com interesse ali de travar um conhecimento mútuo, até pelo olhar. Não quer dizer que a pessoa vai ser falsa, não. Tem gente que basta o olhar já diz tudo. Desde que você queira comunicar aquilo, e seja algo normal e bom, tem gente que olha para a gente e diz, o padre não gostou do que está vendo. É transparente. Mas isso não significa que vai ter raiva, que vai ficar ali bravo e vai querer ir lá e pegar no pescoço do outro, nada disso. Então, a modéstia também no olhar. Posso ter um olhar lascivo, por exemplo. Depois, a modéstia também no modo de vestir, que é a comunicação. Ajuda-nos a viver com equilíbrio. Outra palavrinha muito importante quando se fala da modéstia, o equilíbrio. O equilíbrio. Nem tanto mais, nem tanto menos. Então tem esse equilíbrio. Não significa apenas usar roupas compridas ou não chamar atenção, mas, sobretudo, manifestar interioridade, respeito e humildade. A regra é essa. O meu comportamento deve demonstrar interioridade. Eu não sou uma pessoa superficial, respeito pelo outro e humildade. Humildade é o contrário de arrogância, de vaidade, de supremacia sobre o outro. Modo de tratar o outro, como eu trato, com petulância, com arrogância. Santo Tomás de Aquino nos ensina, na Suma Teológica, aspas, a modéstia é uma parte potencial da temperança, porque regula os movimentos exteriores do homem e preserva
a honestidade. Fecho aspas. Então, a modéstia, ela regula os movimentos exteriores, né, e protege, preserva a honestidade. E essa honestidade aí tem um sentido não apenas do comportamento honesto de ser sincero, mas honestidade também, e sobretudo no campo da castidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo em um convento escondido, cuidava de ser discreta e simples em tudo, revelando sua profunda união com Deus. Então a modéstia nos leva a essa simplicidade, essa discrição. Diz a Sagrada Escritura, no muito falar não faltará pecado, porque quando muito falo, sou indiscreto. Quantas vezes a gente se arrepende do que falou? Ai, meu Deus, agora já era, já foi. Então a modéstia me leva a ter essa discrição nas palavras. É uma luta, porque dependendo do temperamento, fala demais, quando vê já era. Então a gente tem que aprender a observar mais, né? E falar também. Discrição não significa ficar sem falar, mas ter esse cuidado. A modéstia regula também isto, essa discrição, né? Discrição, né? Ver uma coisa e não sair falando para todo mundo. Ver o defeito de alguém, ou um ato de alguém e logo sair, né? Aqui no Rio tem essa história. Ih, fulano, estou passada. E pá, abre a boca. É mesmo? Aí aquela já vai para outra. Ih, você não sabe que eu soube, estou passada. Agora está passada. Passada vai passando, né? Todo mundo vai vendo. Então tem que ser discreto. Por que tem que falar para todo mundo que você viu? Fica quieto. Né? Viu uma coisa de fulano, fica quieto. Sabe? Faz questão de falar com todo mundo. Né? Muitas vezes de denegrir a figura daquela outra pessoa que estava em um momento ali que não era o comum. Ou mesmo que seja. Tem que ter essa discrição. Isso no relacionamento, né, entre as pessoas é importante. Na família, na igreja. E se precisar falar alguma coisa, falar ou com a própria pessoa. Aí entra a questão da correção fraterna. Irmão, não entendi isso. Eu fiquei preocupado. Mas sempre, sabe, o modo discreto de falar, puxa, fiquei preocupado. Está tudo bem com você? Pronto, sabe? Provocar. Agora, sair por aí falando tudo é uma indiscrição. Né? Então é preciso tomar esse cuidado. Até para falar para uma autoridade, não é a primeira pessoa com que a gente vai falar. É a última. O Evangelho fala, é a última. A primeira é a própria. A segunda vez é com mais outra junto. E por fim é que é a igreja. Olha, agora hoje não. A primeira é colocar na rede social. A primeira é essa. Muitas vezes sendo injusto. Muitas vezes vendo uma falsa imagem, fazendo já um juízo que não resolve nada. Né? Fazer isso em público, sobretudo que diz respeito a uma autoridade, a gente já tem que ter percorrido já um caminho. São Tomás fala, né? Increpar publicamente, mas antes tem que ter um caminho. Né? E sempre de forma respeitosa. Isso é que é o problema. Saber a medida da modéstia aí, que significa esse respeito. Isso é um problema sério. Porque dirigir-se a uma pessoa com respeito é algo que não se ensina mais na escola, não se ensina mais em casa. Dificilmente os pais ensinam os seus filhos. Graças a Deus tem muitas exceções, mas não é o comum. A gente lida com o povo, a gente vê isso. As pessoas não sabem nem se dirigir com respeito.
Ou é de mais, ou é de menos. Mas a maioria das vezes é de menos. Como falar com o outro? Não se ensina mais. Sim, senhor, sim, senhora. Não. Só lá nas Forças Armadas. E não fale para ver, da cadeia. Não é? Mas não é assim normalmente no dia a dia. Não é? Por favor, obrigado. Não tem mais isso. Valeu, legal, tamo junto. Não é isso? Show. Eu me lembro, às vezes, faço um favor para alguém assim, show. Não, tudo bem, é uma espontaneidade, mas essas regras assim a gente tem que aprender. Né? Tem que aprender. Então essa falta de respeito é uma coisa tem muito a ver com a falta de modéstia. E com relação ao pudor, aí eu chego aqui num segundo ponto. O que é o pudor? Né? Existem várias definições de pudor. Né? A que eu gosto mais é de Pio XII, que ele fala que pudor como uma consciência da nossa grandeza, sobretudo da grandeza do nosso corpo, ele está falando do pudor, da grandeza do nosso corpo, dentro do plano de Deus. O que é o nosso corpo dentro do projeto do Criador. É interessante que perdeu-se o pudor foi necessário como uma proteção da pessoa. Uma proteção para quê? Para o desregramento que há no ser humano. Quando Deus criou o homem, criou em estado de graça e inocência. E a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Aquela nudez era o símbolo da graça que estava com eles. Estavam nus e não se envergonhavam. Na sua simplicidade, né? Havia uma ordem perfeita. O corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. Essa ordem foi a ordem que Deus colocou no ser humano. Corpo, com a sua grandeza, o corpo não é mau, como dizem os maniqueus, a matéria é má, o corpo é bom, porque tudo que Deus fez é bom. Todas as potências do corpo criadas por Deus são boas, até a potência gerativa, a potência sexual, que une um homem e uma mulher. Isso é bom. O prazer inerente a isso é bom, porque Deus que criou. Como o prazer de comer uma coisa gostosa é boa, é bom. Então, Deus criou nessa ordem, o corpo sujeita à alma, a alma sujeita a Deus. Quando houve o pecado, não foi um pecado do corpo em si, foi um pecado da alma, que a alma deixou de se sujeitar a Deus, porque quis ser como Deus. Se comerdes o fruto, sereis deuses. É um erro dizer que o pecado de Adão e Eva foi um pecado de ordem carnal. Não foi. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista principal, né? Foi um pecado, principalmente, sobretudo e prevalentemente espiritual. Porque não havia desregramento neles. Se não havia essa desordem, não tinha pecado carnal. Então o pecado foi de desobediência. A tentação que o demônio fez, se comerdes o fruto, sereis deuses. Eles sabiam que comendo aquele fruto, eles iam digerir o fruto como comiam outros. Mas o caso é que aquele fruto, enganados pelo demônio, era um fruto, põe aqui muitas aspas, mágico. Se eu comer esse fruto, serei Deus. É uma espécie de simpatia, né? Eu comer, vai ser Deus. E a tentação não foi de comer o fruto. A tentação foi do que aquele fruto poderia produzir. Foi um engano do demônio. Então a tentação foi, eu vou ser Deus. É claro que eles sabiam que eles não eram deuses. Não seriam deuses como Deus é. Mas teriam um poder, teriam uma independência, poderiam fazer para si as próprias leis. Se pudéssemos dar um nome a esse fruto, seria o fruto da liberdade, uma liberdade mal compreendida. Sereis deuses. Então eles comeram o fruto.
O pecado foi o pecado de orgulho e foi de desobediência. E São Tomás acrescenta, além desses dois, por último, foi um pecado de gula, porque não tinha fome, foi comer por quê? Mas só por último. Então a gente vê aí. Aí quando a alma deixa de se sujeitar a Deus, o corpo deixou de se sujeitar à alma. Já ficou desgovernado. Aí que vem a concupiscência, que é esse desregramento com o qual todos nós nascemos. Sede desordenada de prazer, desordenada porque existe uma ordenada. Sede desordenada de poder e sede desordenada de coisas materiais. Existe essa desordem leva a uma espécie de endeusamento do prazer, endeusamento do poder, endeusamento da matéria. Então a gente vê a tríplice concupiscência. Por isso, eles logo viram que estavam nus. Porque aquela ordem que havia neles foi quebrada. E abriram-se os olhos, viram que estavam nus. Era a consciência de que já não tinham mais aquela ordem que tinham antes. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e cozeram folhas de figueira para cobrir as suas partes íntimas. Folhas de figueira. Eram as tanguinhas que se tem por aí hoje. É interessante que tiveram vergonha e era um casal. Só tinha os dois no mundo e tiveram vergonha. Para ver como o pudor aí já aparece como uma conscientização de que precisa guardar, precisa se resguardar, precisa se proteger na sua intimidade. E essa proteção não só com relação a outra pessoa que está ali, mas a proteção com relação à própria obra criada. E quando Deus procura Adão, Adão foge. Não fugiu só pelo motivo que ele disse que estava nu, mas ele dizer que estava nu, aquela nudez ali não era apenas a nudez física, mas é porque eu me despojei de tudo que eu tinha ganhado, perdi tudo. Então esse pudor tem a ver com a proteção do corpo, mas a proteção da própria intimidade da pessoa como tal. Não apenas do corpo, mas a própria intimidade. Que só pode ser aberta, a entrada para essa intimidade, dentro do plano do Criador, diante da pessoa que vai abrir também para juntos estarem ali numa caminhada por toda a vida, através do matrimônio. É claro que aí tem essa abertura. Fora disso, é preciso que se proteja. Deus, vendo que Adão estava, antes de expulsar Adão do paraíso, Deus viu que aquela folhinha de figueira não era suficiente. Então Deus fez túnicas de peles, uma roupa coberta, túnica, e colocou nos dois e disse, podem sair. E saíram. Foram expulsos. Quer dizer, aquela tanga, ou aquela cintura, era insuficiente. Deus fez mais. Porque o pudor iria guardar a dignidade do homem que continuava como imagem de Deus. Ele é como uma muralha que protege de maneira que reflita a beleza de Deus. Então o pudor ele protege. A veste ela guarda esse pudor e protege essa dignidade da pessoa. Eu não sou um objeto. Eu não devo ficar me expondo. Porque essa exposição do corpo não é apenas do corpo, é da pessoa. Eu tenho que me resguardar. Preciso proteger a minha dignidade. Então eu tenho que ter esse cuidado. O catecismo,
da igreja nos lembra que o pudor preserva a intimidade da pessoa. Não é vergonha, mas é sabedoria do coração, que sabe que o corpo fala e que o corpo não pode ser banalizado. Tive na época, por exemplo, de praia, carnaval, o corpo é banalizadíssimo. Banaliza-se. E se torna um objeto. E é interessante que fazem isso, sobretudo com a mulher. Numa época que a mulher, ela se diz que tem liberdade, que agora eu posso fazer o que eu quero, eu não tenho mais aquelas amarras do passado. A gente sabe que não é bem assim, mas a gente não precisa entrar nisso hoje. Ela deixou essas, aspas, amarras e se tornou objeto de cobiça, objeto de consumo. Você imagine um grupo de homens conversando sobre o seu time favorito. Homem conversando sobre time é uma coisa maravilhosa. E discute daqui, conversa dali e tal. É um fenômeno do brasileiro gostar do time que nunca troca, né? Pode trocar de roupa, trocar até de família, agora de time nunca troca, né? É um fenômeno que os antropólogos estudam até hoje, até morrer. Então estão discutindo ali, um grupo de homens, tal, né? Passa uma menina mal vestida com um short pequeno, acabou o time. Pelo menos por um tempo acabou-se o time. O que essa menina está passando de mensagem aí? O que ela está provocando aí? Não é? Então é a responsabilidade do nosso modo de vestir. Tem que ter esse cuidado. Né? Não posso de maneira nenhuma ser instrumento provocativo de pecado das pessoas. Não é? Mas eu não tenho culpa do pecado do outro. Tem. Você provocou, então tem que ter essa responsabilidade no seu modo de vestir para não provocar. Se você abre a sua intimidade, sobretudo com relação da mulher para com o homem, porque o homem é muito visual. Ele vai mais pelos olhos. Então a mulher tem que ter aquele recato no seu modo de vestir para que não leve o homem também a pecar, uma vez que ele é atraído muito pelo que ele vê. Se ela está bem vestida e ele mesmo assim pecar, aí o pecado é só dele. Mas se ela provocou, então é preciso tomar esse cuidado de ter essa modéstia e guardar o seu pudor. Santo Tomás afirma que o pudor, que é um temor de uma torpeza, nasce da modéstia que impede o homem de agir desordenadamente contra os bons costumes. Então, o pudor tem a ver também com os bons costumes. O pudor nos leva, muitas vezes, a evitar certos ambientes, certas companhias, certas conversas e atitudes que mancham a nossa alma. O pudor nos leva a preservar o nosso coração e colaborar com a preservação do coração dos outros. Porque os sentidos, eles são janelas da alma. E Jesus fala disso. Os olhos são janelas da alma. Podemos dizer também os ouvidos são janelas da alma. Então, preciso tomar esse cuidado, de não deixar entrar sujeira por essas janelas. Mas nós temos responsabilidade com os outros de também não sermos instrumentos para que coisas ruins entrem lá. É interessante São Pedro quando fala aos pais: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Aí no caso, do ponto de vista moral, não provoqueis, quer dizer, não fique provocando. Poderíamos dizer a mesma coisa com relação à guarda do pudor, à proteção do pudor que nós devemos ter. Isso na vida social. Na vida social, no contato com as pessoas.
E se na vida social é importante, muito mais na casa de Deus. A vivência da modéstia e do pudor se manifesta de modo especial quando nós estamos na presença de Deus, na igreja. O templo é um lugar sagrado, é casa de oração, como diz Jesus. Como o nosso corpo é também sagrado. E pede de nós uma atitude interior e exterior de reverência. A igreja é um templo onde se cultua a Deus, é um santuário onde Deus fala a seu povo e onde o seu povo reunido fala ao seu Deus. No templo você tem um altar onde se oferece um sacrifício. Você tem uma mesa onde o povo se alimenta, seja do pão dos anjos, que é a Eucaristia, seja do pão da palavra de Deus, expressa na Sagrada Escritura e através da igreja. Então você tem um templo aí. O templo, então, é um local sagrado. É uma pena que hoje se banalizaram os templos e se torna um lugar de diversão, de pula-pula, de danças, numa espécie de, no sentido errado, de enculturação. Um lugar de um show. Não, é um lugar sagrado. Se precisar fazer uma apresentação, às vezes uma orquestra, uma coisa assim mais sacra, né? É sempre uma exceção e sempre com uma autorização especial, evitados todos os escândalos, pesadas as circunstâncias, mas não é o comum. O comum é ali onde Deus fala ao seu povo, e o povo fala ao seu Deus. Né? Onde o céu se liga com a terra, num altar que tem ali, onde uma vítima é oferecida ao Altíssimo. E o Altíssimo dá essa vítima como alimento. É muito sério uma igreja. E mais, por isso, quando vamos à igreja, nós temos que ir de uma modéstia especial. Não só a modéstia como tem na sociedade, mas na igreja. Eu vou estar na presença de Deus. Isso os nossos antigos tinham bem claro. Falava até, essa aqui é a minha roupa de missa. É a roupa domingueira. A gente tinha esse cuidado, né? Os pais da gente diziam, isso aqui você tem que ir assim, não pode isso aí. Né? Tinha aquele cuidado ali, essa roupa da missa. Tal. E a gente guardava lá, só vestia naquele dia, né? Depois saía todo vaidoso, todo mundo vê que isso é mais bonito, né? Mais arrumadinho e tal. Porque eu vou estar diante da presença de Deus. Né? Isso porque aquele templo exige de mim uma atitude interior, exterior, de reverência, de respeito. Assim como Moisés tirou as sandálias diante da sarça ardente, também nós devemos nos apresentar diante do altar com respeito, inclusive no modo de vestir e de nos comportar. A roupa e os gestos não precisam ser luxuosos. Claro que não. Também não é para chamar a atenção. Não é para chamar a atenção. Lembro de uma menina que foi para a igreja de chapéu. Em algumas culturas não usa véu, usa chapéu. Normal. Né? Na Alemanha, por exemplo, a maioria usa chapéu. Só que a menininha lá não parava, né? Não parava. E o chapéu tinha uns espelhinhos. E o padre, na hora da homilia, ficava incomodado, porque aquilo ali batia as luzes e ia no rosto do padre. Né? E não parava o padre. Foi lá e chamou a atenção dela, porque aquilo ali já virou vaidade. Era vaidade. Mas é interessante que com simplicidade, com decoro, quer dizer, respeito, né? Decoro, tem que ser de modo decente,
com simplicidade, mas com dignidade. A gente tem que ter muito cuidado, sobretudo agora no verão, todo mundo tem a tendência de começar a cortar as roupas, né? E diminuir achando que vai ficar mais fresco, né? Eu procuro dar um bom exemplo, uso sempre batina e sempre estou lá cheio de pano lá na minha roupa durante, então não vai ninguém morrer do coração, né? Fique tranquilo que vai valer a pena, né? Imagina o sacerdote quando entra, pô, tem a roupa, tem a batina, tem a alva, tem o amito, alva, e depois tem a casula em cima, né? E vai bem, né? Alguns têm um ventilador, né, para poder ver se ajudam, mas a gente tem que, vale a pena o sacrifício, por amor a Deus. Imagine como aquele padre que foi celebrar a missa na praia, né? Estava lá, foi na Itália, botou uma prancha de surf, transformou aquilo ali no altar, todo mundo ali. Que absurdo isso. Não, tem que ir. Né? Mas não é assim que nós fazemos. Eu não posso banalizar assim. Né? Não posso banalizar. Diz que era apostolado na praia para pegar o pessoal. Tá dentro d'água lá. Que absurdo. Mas hoje em dia tem de tudo, mais um pouco, né? Mas você vê, o sacerdote usa lá mesmo, né? Ele está lá, mostra lá para mangas compridas, tudo. Não precisa vir de mão comprida, mas pelo menos dá uma ajeitada aqui, né? Porque esses movimentos assim podem não ficar bem, né? Bom, São João Crisóstomo dizia: a igreja é o céu na terra. Entra nela não como quem pisa em qualquer lugar, mas como quem entra na presença do rei. Então, vou falar com o rei Jesus. Isso nos recorda que a modéstia e o pudor dentro da igreja não são apenas normas exteriores, mas expressão do amor e da adoração que prestamos a Deus. É uma expressão também de adoração. Aquelas roupas que o padre usa lá, aquela é expressão de adoração. Por quê? Ele sai do que é comum e tem umas vestes especiais para ele comparecer diante de Deus. O sacerdote, para abrir o sacrário, ele põe a sobrepeliz, põe uma estola, vai abrir o sacrário. Ele expressa um respeito e adoração diante, né, do grande rei que está ali. Muitos santos, como São Francisco, mostravam grande reverência ao entrar nas igrejas. E São Francisco recomendava que até o modo de ajoelhar ou fazer a genuflexão fosse cheio de devoção e modéstia, para não perder de vista a santidade do lugar. Estamos na casa de Deus. Então vocês vão vendo aí que modéstia tem a ver com vestes, mas tem a ver também com o próprio comportamento. Um último ponto: modéstia e testemunho cristão no mundo de hoje. Ser modesto e viver o pudor hoje é um verdadeiro testemunho contracultural. É muito difícil hoje falar sobre isso, porque é totalmente contra a cultura. Não é fácil para o padre falar sobre isso, porque vai contra a cultura reinante. Vai ser taxado de atrasado, retrógrado, e um monte de coisa aí, duro, fundamentalista, né? Sem falar outras coisas que a gente ouve, né? Eu já tive na igreja, na minha história de padre, pessoas que saíram da igreja porque eu falei sobre isso. Nunca mais vieram. É difícil, mas a gente tem que falar, né? Porque, sinceramente, a situação no mundo está terrível nesse campo, tanto do lado do homem quanto da mulher, e isso invade a igreja. Eu fico com muita pena dos padres, por exemplo, que tem paróquias aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, por exemplo, que o pessoal está na praia, põe lá uma roupa, como é que chama aquilo? Canga. Põe lá e entra. Meu Deus do céu.
Não é fácil, não. Mas porque é contra a cultura falar sobre isso. Contra a cultura. Essas roupas imorais, indecentes, como a gente chama, elas foram impostas no processo da Revolução Cultural. Isso ficou como uma coisa normal. Vamos corromper a mulher, e vamos tirar a mulher de casa, e vamos corromper a mulher no seu modo de vestir. Então a gente vai vendo, né, como isso evoluiu, a ponto que esse assunto não se fala mais. Quando começaram as modas de minissaia, chamada frente única, e outras do tipo, houve uma grande reação. Mas isso foi imposto pela Revolução Cultural. Então, muitos artistas eram pagos para andarem assim, pagos para serem fotografados assim. Então, aquelas vestes que no passado eram vestes assim, extremamente reservadas a pessoas que viviam uma espécie de impureza profissional, hoje a menina católica usa. E aí? E eu acho normal. E ninguém pode falar nada. O pessoal deixa isso entrar em casa pelas novelas. E aí vem, enfim, todo um conjunto, né? Num tempo em que a exposição exagerada parece ser uma regra, um cristão modesto anuncia sem palavras que seu corpo e sua vida pertencem a Deus. Isto vale para a forma de vestir, vale para o uso das redes sociais e vale até pelo modo que eu tenho para me divertir. Eu pertenço a Deus. O Papa São João Paulo II escreveu muito sobre isso em várias audiências, e daí se juntaram, fizeram uma obra chamada Teologia do Corpo, que fala também desse assunto. Ele diz: o corpo humano, com o seu sexo, com a sua masculinidade e feminilidade, e isso é importante falar, porque apareceu nos anos 60, 70, a chamada moda unissex, em que essa distinção de homem e de mulher praticamente já acabou, e hoje se impõe, né? Então, quando começaram, por exemplo, as calças compridas para as mulheres, foi com essa intenção de masculinizar. Hoje virou uma parte da cultura, mas é de masculinizar. Então, a gente vai vendo que foi se perdendo, a mulher foi perdendo a sua feminilidade e o homem perdendo a sua masculinidade. Você vai vendo isso. Então o Papa João Paulo II chama a atenção disso, né? O corpo humano, ele com o seu sexo, com a sua masculinidade, com a sua feminilidade, como Deus criou homem e mulher, e como diz São Tomás, a nossa veste deve estar de acordo com o nosso estado de vida, com a nossa condição. E se a pessoa é homem, tem uma veste diferente do que tem uma mulher. Então aí eu já não digo, isso faz parte também da modéstia, né? E a mulher tem uma veste diferente do homem. E com algo a mais, porque a mulher não pode de maneira nenhuma, na sua veste, mostrar as formas do seu corpo, que podem ser provocativas. A gente vê hoje as mulheres saem da praia, saem andando por aí, saem da academia, que é extremamente indecente e faz um mal muito grande. Ele mostra as formas do seu corpo. Totalmente. Isso faz mal. Não só ela não se dá o respeito, como ela também provoca o homem. E vai buscar ver a mulher, não a grandeza que ela tem como mulher, como pessoa feminina, mas ver o que ela tem como corpo, objeto de prazer dele. Não quer dizer que ele vai lá, mas na cabeça dele, ele vai ver naquela mulher não a dignidade que ela tem,
mas o corpo dela como objeto de prazer, vai para ele cevar seus instintos como um objeto. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para o amor. E o sexo veio como expressão e fruto desse amor de um homem e de uma mulher, num projeto de vida a dois para sempre. Tirou daí e vai contra aquilo que é projeto de Deus. É prazer passageiro. É o que se chama de concupiscência da carne. E o Papa continua. Visto que no mistério da criação, o corpo humano não é somente fonte de fecundidade e de procriação, mas contém, desde o princípio, o atributo esponsal, isto é, a capacidade de exprimir amor. Amor. Isso deve nos chamar a atenção, quando a gente procura usar uma roupa modesta, não deve ser por rigidez, mas deve ser porque eu desejo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, vou guardar, vou proteger, vou me expressar assim. Não para me mostrar para o outro, que eu sou tradicional, não é por isso. Porque isso pode ser hipocrisia também. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não, pode ser hipocrisia. Mas tem que ser a expressão daquilo que a pessoa é interior. Então, eu preciso fazer um trabalho interior e com a consciência, porque com essa consciência a pessoa vai ter até como dialogar, enfrentando essa contracultura em que nós vivemos hoje. Modéstia e pudor não são prisões, mas são caminhos de liberdade. A gente faz isso porque a gente é livre. Quem vive essas virtudes, guarda o seu coração para amar verdadeiramente e ajuda aos outros a verem no corpo humano não o objeto, mas a imagem de Deus. Nossa Senhora é o maior exemplo dessa modéstia. Nunca buscou chamar a atenção para si, mas sempre apontou para Jesus, o seu Filho. Então, procuremos meditar um pouco sobre isso e corrigir, se for o caso, cada um, de acordo com aquilo que Deus quer, e procurando ter essa consciência da grandeza que nós somos. Eu sou grande, sou digno diante de Deus. E vou procurar viver, primeiro, a minha condição. Se é homem, como homem. Se é mulher, como mulher. Não é? Depois, procurando ter essa discrição, essa modéstia nos meus comportamentos, nas minhas ações, e ser para o outro sempre alguém que edifica, também pelo seu porte. É interessante aquele famoso sermão de São Francisco. O sermão de São Francisco, que ele chamou o Frei Leão e disse: vamos fazer um sermão na cidade. E os dois saíram juntos. E percorreram as feiras, percorreram as ruas, não abriram a boca, voltaram. E o Frei disse: mas nós não iríamos fazer um sermão? Ele disse: pois fizemos. O porte dele já era o sermão. O modo dele viver, dele agir, dele se comportar, já era o sermão. Ah, se nós pudéssemos dizer a mesma coisa. Eu hoje fiz um sermão, pelo meu modo. É claro que, repito, para nós não é fácil, porque vivemos uma contracultura muito grande, então vamos contra aquilo que é o comum, mas nós temos que ter coragem, ter coragem de sermos diferentes, sem arrogância, sem petulância, porque eu sou melhor. Não, nada disso. Somos pecadores como todo mundo. Caímos nos mesmos pecados ou estamos sujeitos a cair em todos os mesmos pecados. Mas queremos viver autenticamente a nossa fé cristã. Amém?